Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um momento de esperança. O tema da nossa reflexão é o Evangelho Eterno e o livramento da condenação. Esse é o estudo que vamos apresentar em 2 vídeos. Portanto, se inscreva em nosso canal para que você não perca o próximo vídeo. E lembre-se que ao compartilhar os ensinos da Palavra de Deus com os seus amigos, você estará contribuindo com a pregação do Evangelho em todo o mundo. E o texto para a nossa reflexão é Apocalipse capítulo 14 e o verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Meus amigos, o anjo que João viu voando pelo meio do céu, esse anjo representa os mensageiros de Deus que pregam o Evangelho eterno nos últimos dias da história desse mundo. E eu quero dizer para vocês que, de acordo com o Evangelho eterno e de acordo com os acontecimentos que temos visto em nosso mundo, nós já estamos vivendo nos últimos dias da história do mundo. De acordo com a revelação bíblica, o Evangelho eterno é o Evangelho que foi idealizado por Deus antes da fundação do mundo. E é por esse motivo que ele é chamado de Evangelho eterno. A palavra Evangelho, como vocês sabem, significa boas novas, boas notícias de Deus para todo pecador. E a boa notícia de Deus para o pecador é de que Deus o ama e Deus quer salvá-lo a todo custo. Leiam comigo o que o apóstolo Paulo escreveu sobre o Evangelho eterno. Está no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que acontece pela fé. Notem, meus amigos, que o apóstolo Paulo aqui está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus na vida de quem crê em Deus e de quem crê no Evangelho. Pelas palavras de Paulo, nós podemos entender que uma pessoa que não crê em Deus e não crê no Evangelho, essa pessoa não recebe o poder de Deus na vida. Notem que Paulo é bem explícito quando ele diz: quem não tem o Evangelho não tem o poder de Deus. No entender do apóstolo Paulo, quando o pecador estuda a palavra de Deus com oração e com bastante atenção, ele descobre por si mesmo que a principal mensagem do Evangelho eterno é mostrar que o pecador só é salvo ou ele só é justificado diante de Deus através do sacrifício que Jesus fez ao morrer na cruz do Calvário, no lugar de cada pecador. Por isso, meus amigos e meus irmãos, eu digo que a maior necessidade que nós temos hoje é de estudar o Evangelho eterno para conhecermos e sabermos como o pecador pode ser salvo ou como ele é salvo. Sabem, meus amigos, de acordo com a Bíblia, conhecer o Evangelho eterno é tudo o que uma pessoa precisa para ser salva. Conhecer o Evangelho eterno é tão importante, mas é tão importante que o apóstolo Paulo nos diz na
segunda carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do verso 7, verso 8 e verso 9, Paulo fala que por ocasião da volta de Jesus, Deus vai conceder vida eterna aos que creem e obedecem o Evangelho eterno. Enquanto que aqueles que não creem no Evangelho e não obedecem o Evangelho eterno, essas pessoas serão banidas da presença de Jesus e não serão salvas. Pelo contrário, receberão a condenação da morte eterna. Meus amigos e meus irmãos, de acordo com a Bíblia, de acordo com os ensinamentos que nós temos no Evangelho eterno, no dia da volta de Jesus, vai acontecer uma coisa horrível na vida daqueles que não acreditaram no Evangelho eterno ou que não obedeceram o Evangelho eterno, que Deus preparou com muito amor e carinho para salvar a todos os pecadores. E é por isso que no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e no verso 16, está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer no Evangelho será condenado. Meu prezado amigo e minha prezada amiga, diante do que o Evangelho eterno nos ensina, o apelo que eu faço para você neste momento é para que você dedique mais tempo para examinar a palavra de Deus, para estudar o Evangelho, porque quando nós cremos e aceitamos a mensagem que Deus nos apresenta no Evangelho eterno, nós recebemos o poder de Deus na vida. E é através desse poder que Deus nos concede que nós vivemos na sua presença e também nos preparamos para a breve volta de Jesus. Que tal você tomar a decisão agora de estudar mais a palavra de Deus, de examinar mais o Evangelho eterno para conhecer a salvação de Deus? Você topa dedicar mais tempo para estudar a palavra de Deus? Então, aí onde você está, feche os olhos e vamos orar a nosso Deus agora. Amado Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por nos oferecer o Evangelho eterno, no qual o Senhor se manifesta como o nosso Deus Criador e Redentor. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de conhecer a Jesus Cristo como nosso Salvador, aquele que deu sua vida lá na cruz do Calvário para a nossa salvação. Pai querido, nos ajude cada dia a vivermos a luz que o Senhor nos revela no Evangelho eterno. Nos ensine, Senhor, a caminhar ao Teu lado. Nos ajude a testemunhar em Teu favor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da salvação. Abençoa os nossos amigos, os nossos irmãos, que neste momento também tomam a decisão de estudar mais o Evangelho eterno e viver os seus ensinamentos. Por favor, toma a nossa vida em Tuas mãos. Dá-nos o poder do Espírito Santo para sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos por Jesus. Amém.